Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Flycast News. Eu sou o Rafa Marques, Nome sou artístico. nome artístico, eu sou advogado de formação, atuo na área de tecnologia, novos negócios, inovação, privacidade e proteção de dados. E aqui, em conjunto com a minha amiga Mari, nós idealizamos o Flycast News. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Mariana Seridono, mas pode chamar de Mari também. Sou advogada, atuo em privacidade, proteção de dados, sou entusiasta da inteligência artificial, novas tecnologias, segurança da informação e a gente está muito feliz de estar lançando hoje o nosso primeiro episódio desse projeto que a gente vem construindo nos últimos meses com muito carinho. E eu já vou dizer a vocês, antes de mais nada, aperta lá o botão do like, curte, compartilha, manda pra avó, pra mãe, pra tia, pro papagaio, manda pra todo mundo. No começo, você sabe como é que é. A gente precisa que as pessoas nos deem audiência, porque nós temos muitas coisas legais pra falar aqui hoje. E Mari, qual que é o objetivo do Flycast News? Fala aí pro pessoal, por favor. Nosso objetivo aqui, pessoal, é trazer para vocês de uma forma simples assuntos complexos com aplicação no dia a dia. Então, tanto no nosso impacto como uma pessoa física, na nossa vivência ali, na nossa rotina, quanto para o mundo dos negócios. Então, se você é CEO, se você é gerente aí numa grande empresa, se você quer construir novos projetos, quer inovar, acompanhe o nosso conteúdo, porque a gente vai trazer essas tendências e também um pouco ali do viés da nossa formação, né, jurídica. Então, fiquem conosco no nosso Flycast News de hoje, porque a Mari tem algumas notícias muito legais para falar com vocês. Vamos ao nosso Flycast News de hoje. E aí é com você, Mari. Pode nos trazer a nossa primeira notícia inaugural do Flycast News. Então, com vocês, Flycast News está no ar. Bom, o primeiro tema que a gente escolheu, que a gente entendeu que é muito relevante, está em pauta em todos os lugares onde você pesquisar, seja na internet, seja nos programas de televisão, é a inteligência artificial. E aqui a gente vai trazer um pouquinho para vocês algumas aplicações práticas, né? Eu começo com uma notícia que saiu na Exame, cujo título é Aliança Saúde aposta em inteligência artificial para agilizar o diagnóstico do câncer de mama. Essa notícia ela foi veiculada em outubro do ano passado, justamente no contexto do Outubro Rosa, que é esse mês de conscientização de prevenção ao câncer de mama. E o que ela traz de interessante? A Aliança Saúde ela é uma empresa, uma grande empresa que atua no setor de diagnósticos, né, por imagem, e ela fez uma parceria com uma startup chamada NeuralMed. Essa startup ela traz soluções de inteligência artificial justamente para otimizar o atendimento na área da saúde. E quando a gente fala disso, Mari, de otimizar, né, dentro desse contexto dessa notícia que você está nos trazendo, quais são os principais impactos, né? Porque a gente está olhando aqui para o contexto de tendência, mas os impactos que isso pode trazer aqui, tanto para o ambiente clínico quanto para os pacientes que vão ser submetidos a essas inovações. Esse ponto é interessante, Rafa, porque para a gente entrar nesse contexto, acho que a gente precisa entender um pouquinho como que isso vai ser feito, Legal. né? Então, vamos supor, nós mulheres, né, a gente tem que fazer os exames ali periódicos. Quando você vai a um laboratório e faz um exame, seja um ultrassom, seja uma mamografia, o médico que está realizando esse exame já ali faz um laudo, né, indicando se foi identificada alguma anomalia ou se não existe nenhum sinal fora ali do normal. E esse laudo, quando ele é feito e registrado no sistema pelo médico, ele já passaria a integrar esse sistema, rodaria ali toda aquela inteligência, né, todas aquelas informações que foram lançadas e automaticamente, em questões de segundo, esse sistema ele já vai trazer para o médico se o exame daquela paciente merece uma atenção especial, se essa paciente precisa ser indicada para fazer algum exame complementar de diagnóstico. Por quê? Porque ele vai utilizar todos os dados, né, de exames de várias pacientes anteriores que tiveram o diagnóstico de câncer e ele já vai identificar um padrão. Então, se em um determinado exame se identifica
que existe ali um determinado ponto, dependendo até da região, da mama, etc., isso pode ser um indicativo de diagnóstico positivo de câncer. Então, isso é super interessante. Por quê? Qual que é a ideia aí? Qual que vai ser o resultado prático? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, quando o câncer ele é feito o diagnóstico de forma precoce, as chances de cura elas ficam em 95%. Muito bom. E a ideia é que esse procedimento, né, através desse novo sistema, a gente tem uma redução de ter esse diagnóstico em até 15 dias. Então, isso vai proporcionar para as pacientes uma possibilidade de, se for o caso, iniciar o tratamento de uma forma muito mais ágil, né? Muito mais rápida. Então, ele traz, acho que, um impacto super positivo. É muito legal a gente ver realmente a tecnologia, a inteligência artificial sendo usada a favor do ser humano, né? Porque a gente também vê muitas discussões, vê muitas notícias de impactos negativos. Então, acho que até por isso a gente quis trazer essa notícia, que é uma notícia tão positiva e relacionada à área da saúde, que a inteligência artificial pode trazer muita contribuição, né? Pensando que o que ela possibilita é justamente você mapear ali um padrão, um comportamento dentro de um mar de informações na área da saúde, isso com certeza vai otimizar muito e vai beneficiar os pacientes nos seus tratamentos. Sim, e quando nós falamos em diagnóstico, né, nós estamos aqui a dizer também em construção de perfis. E aí nós podemos minimamente ter uma perspectiva de que, dependendo do local e da região em que essas mulheres forem submetidas a esses diagnósticos, é possível aí até traçar perfis por determinadas regiões, por formato de consumo, enfim, Com padrão de certeza. idade, e nós aí evoluímos para muitas outras iniciativas, das quais até nós podemos dizer aqui num contexto de tecnológico, né, que nós demandamos aí talvez outras iniciativas de cuidado, como as questões de privacidade, proteção dos dados, as questões de segurança da informação em relação à formação desse grande banco de dados, né, correlacionando as informações de outras pacientes para que todas essas informações possam ser utilizadas de uma forma segura, transparente e que efetivamente nós possamos extrair o melhor dessa notícia. Muito obrigado, Mari, por essa apresentação e também dentro desse contexto, me parece que você tem um outro tema muito importante a nos falar hoje ainda, né? Isso. A segunda notícia que eu separei aqui para trazer para vocês, ela é referente também ao uso da inteligência artificial, mas aqui numa área totalmente diferente, né? Eu acho que isso que é legal a gente ver como que a gente pode utilizar essa tecnologia a favor do ser humano em diversos aspectos. Então, a segunda notícia que eu trouxe para vocês, ela saiu na CNN Brasil e é referente ao primeiro filme produzido com inteligência artificial. Esse filme ele foi produzido pela empresa chinesa TCL, ele vai ser lançado no streaming dessa empresa, que é o TCL TV+, deve sair por volta de junho ou agosto ainda desse ano. Mas o que é interessante? Numa primeira leitura dessa notícia, dá a entender que esse filme foi gerado 100% com inteligência artificial, ou seja, sem a interação humana. E não foi isso, Mari? Como é que foi? Me conta aqui um pouco sobre Isso que isso. me chamou a atenção, Rafa, quando eu li a notícia, porque essa primeira vista eu fiquei pensando, nossa, mas e aí, como é que você faz? Você chega num chat GPT e fala, quero produzir um filme com essa história, passando nesse cenário, com esse personagem. Então, não foi assim. Lendo um pouquinho mais a fundo ali a notícia, foi produzido um sistema específico para isso, especial, né, com uma inteligência voltada para essa criatividade. E a inteligência artificial ela foi utilizada basicamente para fazer as imagens, as paisagens, as cenas, né, os vídeos das cenas. Então, a pessoa ali, o diretor, ele ditava para essa inteligência artificial, ele ditou, né, como deveria ser o personagem, as características, como se passaria a história, cena por cena. Mas o roteiro, toda a direção, as vozes desses personagens foram todas feitas por seres humanos. Isso é importante você dizer, porque a gente está a falar, né, que olhando por um aspecto, né, como nós dissemos no anterior, por um aspecto de impacto, nós temos aqui toda a estrutura de produção sendo minimamente suprimida por uma ferramenta de inteligência artificial que em poucos minutos ou, enfim, depende aí da capacidade de processamento, acaba evoluindo e desenvolvendo esse cenário, né, essa visão em termos de personagens e em termos de local, né, onde se passa ali aquela cena. E conte um pouco mais quando você fala assim sobre, poxa,
os humanos não foram totalmente suprimidos aqui em um filme com inteligência artificial. Porque quando a gente batia a pauta, né, sobre esse tema, eu também dei uma olhada em outros assuntos, me trouxe um certo interesse em ter essa percepção, né, de qual que vai ser então efetivamente a interação para além de ditar, né? Porque agora a gente para de como eu tenho dito, né? A gente tem que ter o poder da escutatória agora muito ativa, porque a gente passa a ser Uhum. bons perguntadores, né? Então, eu deixo de ser um bom respondente, então eu não tenho todas as melhores respostas, porque eu tenho uma ferramenta que me traz isso e trazendo até do impacto da nossa pesquisa para fazer esse episódio, boa parte das pessoas gostariam de saber um pouco sobre as inovações relacionadas à inteligência artificial. E o segundo tema que mais trouxe ali foram as questões dos impactos sociais frente às pessoas. E aí vai de encontro com o contexto de produção, Exatamente. né? Como Com é que foi? Me certeza. fala um pouco sobre isso. Eu acho que o que é interessante, o que a reportagem reforça também, e até ali a equipe, né, da TCL trouxe isso, que justamente a intenção não era substituir, né, ou seja, deixar de ter essa criatividade humana. A ideia é impulsionar a criatividade dessas equipes. Então, tudo aquilo que pode ser feito de uma forma automatizada ou tecnológica, que vá ajudar nesse trabalho, tornar ele até mais bonito, mais fluido, é feito através da inteligência, mas você criar a história, criar o enredo de uma história, eu acho que sem dúvida nenhuma isso tem muito uma concepção humana, né? O próprio roteiro do Um filme, a história sentimento, do né? filme, exatamente. Então eu não imagino você pedir para a inteligência artificial criar um roteiro. Ela pode criar, só que como que ela cria? Da onde ela puxa essas referências? De outros dados, de outras informações ali que alimentaram eventualmente aquele banco, sobre outros filmes, sobre outras histórias. E o trailer desse filme ele já está disponível, inclusive no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha. E a história do filme ela é a comédia romântica clássica, né? A moça foi abandonada no casamento pelo noivo e ela resolve manter a viagem de lua de mel e vai para Paris. Então o nome do filme é Next Stop Paris. Então acho que é bem interessante para quem quiser conhecer um pouquinho e dar uma olhada. Vale a pena ver o trailer. Legal. E aí quando a gente fala sobre, né, próxima parada, né, a gente começa também a ter uma perspectiva de, como você falou, a roteirização, as vozes, as pessoas que estavam envolvidas ali num contexto intelectual, elas foram mantidas, não que os cenários, né, porque aqui a gente também tem um trabalho de desenvolvimento para, porque tudo comunica, né? A gente quando fala num contexto de visual, tudo comunica. A nossa roupa comunica, o formato como nós olhamos para as pessoas comunica. E aí, então, quando a gente faz uma produção de um filme em que nós não temos ali a interação humana e só a interação de uma inteligência artificial, eu vou até olhar o trailer também para ter essa percepção de como foram os cenários, porque um dos pontos que, quando a gente vai observar se as coisas foram feitas por uma inteligência artificial, são os detalhes, né? Sobre a mão até, a gente teve uma foto recente Da vazada, Princesa Kate. né, da princesa Kate Middleton, que num dos detalhes, né, tinha ali a ausência de um dedo, a mão de um filho de um formato meio estranho. Então eu acho que aqui fica um ponto de atenção, talvez, para a gente poder olhar num contexto É, de como foi essa e produção. Rafa, até interessante você citar isso, porque eu assisti o trailer e aqui dando a minha opinião pessoal, é, assim, a cena em si, os personagens se movimentando, causa um certo estranhamento. Porque não é um movimento que se assemelha ao movimento de um ser humano, mas não é um humano, então fica uma coisa um pouquinho Letárgico, né, assim. robotizada. Acho que falta a emoção. Eu acho que Falta o sentimento, o calor humano, que eu esse é o acho que é isso que elemento faz, né? humano, exatamente. Eu acho que Ótimo. é isso que não dá para excluir, né? Seja onde você for aplicar a inteligência artificial, acho que ela pode ser utilizada de forma benéfica para o ser humano, de diversas formas, mas em momento algum a gente pode excluir a atuação humana. Sim, e daí a gente coloca aqui num contexto de aplicação prática para facilitar até para as pessoas que nos assistem, né? Acho que o formato, né, rápido para a construção de um produto, eu preciso subir ali, engajar um produto rapidamente, fazer uma apresentação rápida, né, para depois lançar efetivamente. Acho que talvez nesse formato se aplique bem, né? Até também cenários que são muito precários, que você precisa fazer ali uma filmagem, coisas mais curtas, mas talvez, né? Todo o custo até, né, Rafa? O deslocamento, de você fazer uma filmagem, né? Paris, uma cidade aí maravilhosa, todo mundo já viu fotos, já viu vídeos. Tem muita informação de imagem, né, que eles puderam utilizar, claro, para alimentar essa inteligência, mas não é a mesma coisa do que você vê
uma imagem real do local, né? Então E é uma cópia digital do real. isso Então é tem suas interessante. Isso é limitações. interessante porque a gente vai passar por um contexto, né, de que o que nos foi entregue, né, os outputs dessa solicitação vai depender muito do viés de quem concentrou toda aquela visão ali da massa de dados, né, que por hora foi alimentada para a produção dessas informações. Então, quando a gente pensa nesse formato, talvez vai sempre ter esse contexto do que você trouxe, né, o viés em relação a Exato. quem efetivamente está produzindo, né, E o conteúdo. acredito que, assim, das discussões que a gente acompanha, os debates sobre inteligência artificial, acho que esse é um ponto que ele é unânime, né? A questão do viés. Porque a inteligência artificial e aquilo que vai ser gerado através dela não é algo novo que aquela máquina, que aquele sistema cria. Ele puxa isso, ele cria isso através de informações. Então, a informação base que ele vai ter recebido é que vai determinar o resultado que vai ser apresentado. Então, Sensacional. se as informações lançadas naquele banco quiseram trazer uma imagem, digamos assim, da Paris romântica, né? Então, com certeza, o que a gente vai ver ali são cenários que reflitam isso. Mas Paris, como uma cidade, enfim, pode ter diversos outros cenários, inclusive áreas que não são tão bonitas, como todas as cidades têm. Então, isso já mostra para nós até, né, acho que é um exemplo bem prático, né, de aplicação e que quem tiver curiosidade, quiser ver esse trailer, vai entender o que eu estou falando ali em termos de a concepção que o filme quer passar, né, e a gente pode usar esse termo, eu acho, né, o viés das imagens, da animação, acho que vale a pena conferir, é uma novidade interessante, mas ressaltando sempre esse ponto, né, até, Rafa, acho que a gente estava aqui conversando, você trouxe uma notícia super interessante, que acho que também é relacionada a essa parte de cultura, de produção, né, sobre os dubladores. Ah, isso é muito legal. Pegando um gancho, inclusive, nessa sua fala, a gente teve até uma matéria que saiu no G1 recentemente que trazia como título ali: Por que os dubladores brasileiros protestam por uma regulação em relação à dublagem feitas por IA? E aí aqui mora isso que nós estávamos a dizer, né? Que a gente pega efetivamente o bonde andando dentro deste contexto aí dessa produção cinematográfica. Aí, efetivamente, a direção, a dublagem, as vozes, todas foram produzidas por humanos. Mas aqui a discussão que fica é uma abordagem efetiva sobre como se dará essa transição para o futuro, porque a tendência é que essas coisas evoluam. E essa matéria em específico abordou inclusive uma abaixo-assinada produzida por alguns dubladores, perdão, inclusive ali pelo dublador ali, que faz ali, tipo, o Wendel Bezerra, a Selma Lopes. Eles mobilizaram mais de 50 mil pessoas, para vocês terem noção o tamanho de que isso tudo e a proporção de que isso tudo tomou, né? Nós estávamos ali numa discussão no sentido de que vozes como o dublador do Goku, o dublador da Maggie Simpsons, de que como a gente vai fazer a gestão efetiva das nossas vozes, como é que nós podemos efetivamente garantir que nós não estamos frente a uma produção feita por inteligência artificial. Então, é uma preocupação genuína frente ao futuro desses artistas vocais, né? Como é que ele vai garantir que ele vai se manter no mercado fazendo o trabalho que eles fazem e eventualmente, se utilizados por terceiros, sendo remunerados em razão dos seus direitos personalíssimos, né? Que é a sua voz e a sua, Exatamente, eventualmente, Rafa. a sua imagem, né? Até trazendo aqui um pouquinho, se a gente for pensar aqui na parte de dados pessoais mesmo, né? A voz, além de ser uma coisa muito única, né? Cada pessoa tem a sua voz, o seu timbre de voz. Se a gente for trazer para um contexto de LGPD, né? De proteção de dados, é um dado sensível. E aí abre parênteses aqui, né? Momento cultural. Explicando para os demais que não conhecem, a Mari, como uma estudiosa de privacidade, e eu também, os dados sensíveis, né, Mari? É uma diversificação entre os dados pessoais, que seria o seu nome, o seu RG, enfim, informações que identifiquem você. E os dados ali sensíveis são aqueles que guardam alguma subjetividade sobre a pessoa humana. Então, que eles podem trazer eventualmente alguma característica Muito única, íntima, né, né? daquela pessoa.
tal qual a voz, né? Então você pode fazer um cadastro biométrico através da sua voz. Então, se a sua voz conseguir te qualificar enquanto uma pessoa, há uma preocupação genuína aqui dos dubladores frente a isso tudo. Inclusive, os dubladores sob a liderança ali, como eu mencionei, do Wendel Bezerra, da Selma Lopes, eles fizeram essa mobilização aí dessa petição pública para criar essa regulamentação para garantir que essa tecnologia sirva realmente como um suporte, né? E Perfeito. não venha substituir efetivamente ali o talento humano, né? E quando a gente fala disso, o resultado desse movimento foi procurar garantias que se estabeleçam frente como se dará esse direito, né? Como é que eles vão ser remunerados efetivamente? Como é que a gente vai poder garantir que efetivamente aquela voz ela foi criada por uma inteligência artificial ou ela foi produzida efetivamente por um ser humano? Então conseguir nortear todo esse cenário para que a gente tenha também aqui, vamos dizer assim, um ambiente blindado, talvez que E uma entregue. transparência, né, Rafa? Então, Porque até nós, como espectadores, eventualmente, de um filme, de uma produção, eu acho que é super importante a gente saber se de fato aquilo foi feito de forma automatizada, se foi uma criação tecnológica ou se foi realmente a pessoa que foi lá e dublou. E eu acho que isso até chama aqui um outro tema que a gente estava não, e eu falando. só queria fazer um ponto, porque quando Claro. você fala sobre guardar, né, a gente fala especificamente em respeito aos direitos autorais. Esse é um ponto que aqui a gente não tem discussão, né? Então, se você tem uma ideia, se você quer, se você falar de produtos, de marketing, converse com o seu jurídico, converse com o seu time de privacidade, faça isso de uma forma adequada, para que você não venha ter problemas. Mas também a preservação da autenticidade, de como aquela marca quer efetivamente se relacionar, ou como aquelas pessoas querem se relacionar com os seus públicos. E efetivamente a garantia da manutenção emocional e cultural das pessoas. Porque a gente tem aqui, né, aquela questão voltada para as novelas mexicanas, por exemplo, e os dubladores, que, na verdade, o que para nós é interessante é aquela emoção que os dubladores entregam Sim. quando fazem, né, os desenhos animados, enfim. Então, os jogos eletrônicos, nós temos aqui vários pontos e vários aspectos que eles precisam ser preservados. E aí eu acho que esse é um argumento genuíno que eles trouxeram e que, sobretudo, não devem comprometer efetivamente a essência da arte e da expressão humana. Eu acho que esse é o ponto, né? Falar é uma arte, apresentar é uma arte. Nós viemos aqui, acho que está muito legal, porque isso está levando, né, sendo bem fluido, né? A gente falou sobre imagem, sobre as condições humanas, falamos que nós conseguimos diagnósticos em frações de segundos, depois produzimos um filme e agora nós estamos a dizer que pessoas estão preocupadas com os seus trabalhos, sobretudo os impactos sociais, mas também sobre seus direitos autorais, sobre como as pessoas vão se relacionar com esses conteúdos e também, porque, eventualmente, a gente teve aqui uma grande marca que veiculou um comercial em que se tinha ali uma personalidade pública e que guardava relação com aquela marca ou não guardava. Então nós temos aqui também para além, né, do respeito aos direitos autorais e de personalidade, em que pese aquela pessoa já tenha morrido, mas ao sentimento das pessoas que guardam ali, né, os seus familiares, será que aquela pessoa efetivamente teria interesse de interagir com essa marca ou com esse conteúdo? Então acho que a gente começa a entrar numa subjetividade muito pessoal, né? Sim. Então, vai para além dos contextos de uma entrega, de ser interessante, de ser tecnológico, de, como se diz, de estar no hype. Nós precisamos efetivamente conter as nossas emoções e entregar conteúdos éticos. Eu acho que esse aqui também vai ser sempre a essência do Flycast, né? De fazer esse voo panorâmico em que pese um pouco mais rápido sobre um pool de mensagens que fale com vocês a respeito de inovações de tecnologia e, sobretudo, de como o ser humano vai conviver com essas situações. Mas, por favor, minha amiga. Só complementando, pegando aqui também o gancho do Rafa, né? A gente está falando um pouquinho sobre direitos autorais, sobre essa preocupação, né, com a criação humana. E aí, Rafa, teve foi proferida uma decisão judicial, né, no ano passado, nos Estados Unidos, em que uma pessoa buscava ali registrar os direitos autorais com relação a uma ilustração que ela tinha sido gerada por inteligência artificial, né? Então, essa pessoa havia ali ditado como ela queria as características, como ela queria a produção dessa ilustração e ela foi gerada. E aí a decisão da juíza acho que foi muito emblemática, né? Porque o que ela traz ali? Que qualquer produção que não tenha tido ali a criação dela, a concepção dela dentro da natureza humana, né? Aquela visualização anterior de quando você está pensando, idealizando um projeto, seja escrito, seja por imagem, seja o nosso Flycast aqui que a gente está lançando hoje,
Se você não tiver essa concepção humana, não haverá essa proteção de direitos autorais. Esse é um ponto importante, porque se a gente olhar para o contexto de produção, e aí, de novo, a gente pensa nos negócios que se dão aí de uma forma célere, por vezes as pessoas apresentam coisas que foram minimamente apoiadas, e eu posso até dizer que algumas pessoas estão produzindo muito conteúdo por meio de inteligência artificial. E Sim. aí essa entrega, como nós dissemos, né, ela precisa também ser transparente. E as pessoas, por vezes, acabam fazendo essas apresentações e não fazem aí esse essa Esse tarja, né, disclaimer, esse é. disclaimer. E aí até quero abrir um parênteses aqui no meio dessa discussão para uma notícia também, que seria o segundo tema que eu trouxe aqui, que ficou, que me marcou, né? Ontem à noite estava fechando a pauta e eu falei, não, eu vou trazer isso porque eu acho que é muito interessante e vai de encontro com o que nós estamos falando. Que o TikTok agora, né, deu ali no CNN Brasil, que o TikTok agora vai rotular as imagens e os vídeos gravados por inteligência artificial. Então me parece que vai de encontro efetivamente com isso que você trouxe, né? Eu acho que o contexto aqui é essa preocupação crescente com o número de invenções, de produções e de trabalhos e invenções realizadas única e exclusivamente por meio de tecnologias de inteligência artificial. E aí nós temos que pensar realmente num formato de regulação para que se tenha aí a gestão tanto efetiva dessas marcas, dessas ilustrações, de tantas outras coisas, e os impactos, né? Sei lá, até falando aqui num contexto de armazenamento, como é que a gente vai conseguir garantir esses metadados, né? Como é que a gente vai garantir que isso foi produzido efetivamente por um ser humano ou por uma inteligência artificial. Então, nessa notícia que o TikTok, né, que eu mencionei a respeito do TikTok tarjar ali as informações, ele vai implementar uma tecnologia que se chamará como credencial de conteúdos. E como é que ela vai funcionar? Todas essas plataformas que estiverem aí também vinculadas, né, à produção, nessas ferramentas de geração de imagens, vídeos e conteúdos nesse sentido, ela vai gerar metadados que vai facilitar a plataforma do TikTok dizer que esses vídeos foram gerados e editados por meio de inteligências artificiais. Então, a própria plataforma vai tarjar, através de um processo automatizado, vai ser possível identificar se aquele conteúdo foi produzido através do uso de uma inteligência artificial. A ideia é essa. Sim, e aí o processo, inclusive, ele envolve a adoção de uma, vamos dizer assim, uma marca d'água digital, sabe? Interessante. E aí, não sei se você já viu aquelas reuniões que a gente vai que tem, ela é super sigilosa, é confidencial e a gente tá lá e tem o seu, sei lá, o seu CPF, o seu nome, o seu RG em todos os cantos da tela. Se você tira uma foto, sai encriptado ali os seus dados em razão para saber, né, efetivamente de onde aquilo veio e também se você faz o download, todas as informações elas ficam como marca d'água. Então, os vídeos eles vão acabar sendo tarjados, né? E ela vem, inclusive, com uma iniciativa com parceria ali com aquela ferramenta da Well, que ela é da OpenAI, né? Que ela, depois que ela carrega essa imagem no TikTok, ela já vai entregar esses metadados e essa etiqueta vai informar que efetivamente aquela informação foi gerada por uma inteligência artificial. Obviamente que daqui a algum tempo alguém vai gerar já uma tecnologia que vai quebrar esses metadados, que vai tirar essas informações, mas enfim, por hora nós já temos aqui uma percepção de que o TikTok se adiantou e nos próximos dias isso vai estar disponível, né? Essa implementação ela vai disseminar um conteúdo verdadeiro, até pensando no contexto de eleições, no Sim. contexto, como nós falamos dos dubladores, né, de gestão dos direitos autorais, né, se aquilo efetivamente foi dito por uma pessoa ou não. Então é interessante que se tenha algumas ferramentas para que se possa fazer essa checagem relacionada à autoria desses conteúdos, né? Sem E dúvida, Rafa. aí acho que aqui como um ponto de atenção eu trouxe dentro dessa matéria é efetivamente a luta contra a desinformação. Nós passamos por um momento de grande tristeza no Brasil hoje, né? Se você nos assistir do Brasil, tá aqui no mês de maio nós tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul, muitas famílias ali em desespero e em dificuldade. Inclusive, nós pedimos a vocês que procurem postos de ajuda, façam as suas doações a ONGs e instituições sérias
e que possam também contribuir de forma que essas pessoas consigam alcançar o mínimo aí de dignidade frente a tudo que eles estão passando. Mas é possível que num futuro muito próximo, quando as águas baixarem, a gente tenha aí muitos vídeos falsos apresentando condições degradantes e que vai trazer realmente uma histeria na sociedade. Então é muito importante que as plataformas se adiantem e apresentem efetivamente se aquelas informações foram produzidas por meio de inteligência artificial, porque um ser humano pode pedir ali, olha, cria um vídeo de uma situação XPTO que se deu numa catástrofe assim, essa, e isso também vai ser algo que vai trazer uma grande que traz já uma grande preocupação, não só para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo dentro dessas plataformas, mas também para o Estado, uma vez que, num contexto de eleição também, você apresenta ali uma desinformação em grande massa, porque a velocidade que nós transmitimos as comunicações hoje é muito alta. Então, Sim, é muito difícil ter o controle, né, Rafa, das informações, a quantidade de veículos, a quantidade de dados, enfim. Então é muito importante que haja uma forma mesmo de dar essa transparência, né? Achei essa iniciativa muito legal, muito importante por parte aí do TikTok. eu achei legal, acho que vale, né? Dentre tantas as coisas que nós temos aí, eu acho que essa foi uma iniciativa que apresenta um avanço importante aí em relação à transparência digital, mas também como toda tecnologia, o seu sucesso vai depender única e exclusivamente das pessoas. O fator humano é que vai conduzir tudo e por isso nós estamos aqui no Flycast de hoje, tentando trazer esse panorama de notícias para que você possa minimamente entender qual é o seu papel frente a tantas inovações e tecnologias que estão surgindo. E por aqui nós vamos nos despedindo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Dou a palavra à minha amiga Mari, por favor, também faça os seus agradecimentos. Agradeço muito aí todos que estão acompanhando, né, o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente pede para que vocês interajam também com a gente aí nos comentários, para debater esses temas, para trazer novas ideias, porque o objetivo do Flycast News é justamente atender essa necessidade, né, Rafa, que a gente identificou de consumo de informação, né? Então, o que a gente quer trazer aqui é um conteúdo, uma curadoria de conteúdo, trazendo para vocês que têm interesse, né, nessas pautas uma possibilidade de se manter informado de forma rápida, de forma objetiva e estressar um pouco esses temas que impactam, né, mais uma vez, tanto a nossa vida aqui como seres humanos, quanto o mundo de negócios. Então, acompanhe-nos e aguardem o próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigado, até o próximo episódio do Obrigada. Flycast News. Tchau, Tchau, tchau. tchau.